Três formas de excluir todos os dados do seu banco de dados SQL. Olá, aqui é o Josué. E para que raios alguém vai querer excluir todos os dados do banco? Talvez alguém esteja se perguntando aí. Pois bem, em outro vídeo aqui do canal, nós vimos como anular as informações sigilosas da sua base quando você precisa enviar ela para algum fornecedor te ajudar com o diagnóstico de problema. Mas eu já trabalhei em alguns clientes que só aceitam que a base saia do ambiente deles se ela estiver completamente vazia. E apesar desse não ser o cenário ideal para um diagnóstico de problemas, às vezes é melhor uma base vazia na mão do que duas cheias que a gente não tem nenhum acesso, né? Então por isso que hoje nós vamos ver aqui como limpar todos os dados da sua base SQL. Então já deixa aquele joinha, se inscreve no canal. E vamos para o vídeo de hoje, começando aqui pelo pré-requisito para você poder fazer os testes aí na sua máquina. Então você vai precisar baixar a base AdventureWorks Leve de 2019, essa que eu vou utilizar aqui neste exemplo. O link para download dessa base está aqui, e se você acessar o site aqui da Microsoft, você vai procurar aqui, né? Você vai abrir essa página, vai abrir aqui e aí você desce um pouquinho, aqui vão ter os downloads das bases AdventureWorks. A base que eu vou utilizar aqui nesse exemplo é essa, AdventureWorks LT 2019.back. Então já baixei esta base aqui para a minha máquina e agora vou começar aqui fazendo um restore dela para a gente fazer os nossos testes. Criei esse scriptzinho bem simples aqui para a gente fazer o restore. Então, só selecionar ele, ele vai pegar o nosso backup aqui e restaurar para a pasta tmp os arquivos dessa base. Então, mandei aqui um F5 e a base já está restaurada aqui no meu ambiente, pronta para nós trabalharmos. Então, vamos lá. Vamos assumir que esta base é a nossa base de produção e nós precisamos limpá-la completamente para você poder mandar para algum fornecedor, por exemplo, te ajudar no diagnóstico. Se você tem o SQL 2014 ou superior, aí você vai ter uma ferramenta aqui que é uma baita de uma mão na roda que a Microsoft criou justamente por causa desses casos, que o cliente quer mandar base para eles, mas o cliente não quer que vá dado nenhum. E o comando é o dbcc clone database. Este comando vai fazer um clone, como o próprio nome já diz, do banco de dados, porém ele vai mandar tudo exceto os dados. E o legal desse comando é que ele é absolutamente fácil e absolutamente rápido. Então você seleciona aí, manda um F5, aqui ele já clonou a base e aí ela vai aparecer aqui, ó, no seu SSMS. Então vou mandar um F5 aqui, ó, aparece aqui, AW Clone é uma base read only. Vamos testar, ver se isso aqui funcionou. Vamos selecionar aqui, ó, esse aqui é o AW, que é a nossa base padrão, né? Seria a nossa base de produção, que ela tem os dados normalmente. E a nossa base clonada, será que ela tem dados? Não. Aí ela tem a mesma estrutura de tabelas, porém os dados nesta base estão vazios. E cara, isso aqui não poderia ser mais fácil, né? A Microsoft de vez em quando acerta a mão assim de uma forma brilhante, né? Esse comandinho aqui já quebrou o galho para mim diversas vezes quando eu passei por esse tipo de situação. Então agora quando você quer mandar essa base que você clonou para o seu fornecedor, por exemplo, aí é só fazer um backup dela, né? E mandar esse backup. Então, mandei aqui um F5, ó, fazendo um backup da base clonada para a nossa pastinha TMP. E aí a gente pode mandar este backup que acabamos de fazer aqui para o nosso fornecedor. E ele vai ter lá todo o esqueleto, os objetos de programação dessa base, as estatísticas inclusive. Porém, ele não vai ter nenhum dos dados da nossa base lá quando ele restaurar no ambiente dele. Legal? Se você por acaso tem um SQL aí que não é o 2014, né, ou na verdade é o 2014 ou inferior, aí você vai ter que ir para umas outras alternativas aqui. Então temos duas alternativas de geração de scripts. Essa alternativa de geração de scripts, talvez alguém que já utilizou ela em algum momento já está torcendo aí o nariz para mim, né? Falando, pô, José, mas esse negócio não funciona direito, já tive problema, etc. Bom, eu também já tive problema com geração de scripts. Mas para muitos casos, na realidade, eu acredito que para a maioria dos casos ela funcione. Essa parte da geração de scripts. E o Deckpack, sinceramente, todas as vezes que eu usei, eu até hoje não tive um problema de faltar objeto quando eu exporto, alguma coisa assim que já aconteceu aqui na geração de scripts, né? Na hora do cara executar lá do outro lado, alguma coisa não funcionar, etc. Então já tive problema aqui, mas aqui eu ainda não tive problema. E são duas alternativas que no geral funcionam. Então vamos ver como esses caras funcionam aqui. Bom, já dei um baita de um spoiler aqui, né? Falando que às vezes isso aqui já tive problema, mas eu acredito que está bem estável nessas últimas versões aí do SQL.
Como é que vai funcionar isso aqui? Vamos gerar os scripts dessa base aqui da seguinte forma. Vamos clicar aqui com o botão direito, vamos em Tasks e vamos aqui em Generate Scripts. Nessa janelinha, vamos clicar Next aqui e na próxima nós vamos selecionar quais objetos dessa base nós queremos mandar. Então, se o seu fornecedor para diagnosticar um problema precisa, por exemplo, só das suas procedures, você pode selecionar só procedures, ou só views, ou só tabelas. Ou então você pode selecionar tudo, como nós vamos fazer aqui no exemplo. Então, vamos dar um Next. E aqui tem uma parte importante da geração de scripts, que são as opções avançadas aqui. Ó. Então, a gente vai clicar em opção avançada, e aqui eu realmente encorajo você a dar uma olhada em cada uma dessas opções, porque existe uma série de valores padrão que podem ser que não atendam exatamente o cenário que você deseja enviar para o seu fornecedor. Então, por exemplo, vamos imaginar que a sua base ela tenha, por exemplo, essa opção aqui, ó, Script Data Compression Options, ou ela tenha Full Text Indexes. Nessa geração de scripts, o SQL não está mandando essas informações. Então, você precisa vir aqui e marcar. Nessa parte final, aqui, Table View Options, eu costumo vir aqui e marcar tudo, porque afinal de contas eu quero mandar tudo lá para o nosso fornecedor. Agora, aqui em cima também tem outras opções que podem gerar impacto. Por exemplo, aqui você pode selecionar o tipo de informação que vai ser gerada nesse script. Por padrão, ele vai mandar só o esquema, ou seja, só o esqueleto sem dados. Mas você pode mandar dados também, ó. Você pode mandar aqui esquema and data. E aquele cara que já conhece isso aqui tá torcendo o nariz de novo para mim, falando: ah, Josué, mas para dados isso aí dá muito problema. Eu também já tive esse tipo de problema, mas também já utilizei isso aqui para esquema e dados e ele funcionou em muitos casos. Então cabe aí você dar uma olhada nessas opções. Elas são bem simples, a maioria delas é só você ler aqui e você já vai saber o que ela faz, né? Mas se você por acaso não entender o que é que significa alguma dessas coisas, aqui basta colocar na internet que vai cair aí no site da Microsoft, onde você vai poder tirar suas dúvidas. Legal? Então, uma vez que você selecionou aqui as opções que você deseja, manda aí um OK, e aí nós vamos selecionar para onde vai ir o script que a gente gerar. Então, eu vou jogar ele para uma nova janela de query. Então, vamos dar Next aqui, vou dar Next. Essa geração aqui para uma base pequena deve demorar aí menos de 1 minuto, mas eu acho que eu vou cortar o vídeo aqui para você não ter que ficar esperando. Para mim demorou aproximadamente aqui uns 15 segundos e ele já fez a geração aqui completa. Nós podemos acompanhar aqui que deu tudo sucesso na janelinha de resultado, então vamos clicar aqui em Finish. E aqui nós temos nessa janela aqui o script que faz a geração dessa nossa base através de comandos. Tem clientes que não aceitam implantação de sistema com backup. No geral, o que a gente faz para implantar o sistema? Você manda os binários do sistema e você manda um backup da base. Mas tem cliente que não aceita isso. Então, aqui também é uma outra forma de você se sair nesses casos, né? Que o cliente não aceita receber um backup. Então, é gerar os scripts da base. E aí você pode fazer o que aqui com o seu fornecedor? Você pode mandar esse script para ele executar o script lá e fazer a geração da sua base. Ou então você pode gerar aqui no seu ambiente essa base com o script e aí mandar um backup para ele vazio, porque nessa geração de script a gente não fez a geração dos dados. Aí aqui precisa tomar um cuidado extremo com o seguinte, você está vendo que ele está dando um create database aqui AW, porque a gente fez esse script baseado nessa base, que seria a nossa base de produção. Então, para a gente poder executar esse script aqui, a minha recomendação real aqui é que você pegue esse script e execute uma outra instância, que não execute na mesma instância original para não ter risco nenhum. Mas aqui, para o nosso exemplo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trocar tudo que é AW, vou colocar como AW Scripts, então vou dar um Replace All aqui. Eu não tenho preocupação se isso aqui der um problema, porque afinal de contas essa base aqui, esse ambiente todo é de testes, né? Então se der pau aqui não tem problema. Eu vou colocar aqui o nome do arquivo diferente também, porque senão ele não vai conseguir restaurar essa base, já que aqui na pasta TMP nós já temos arquivos, né, de banco de dados da nossa base AW. Então vou trocar o nome aqui também para scripts. Opa, aqui ficou script, né? Script, é isso mesmo, né? Script, feito, script. Então troquei aqui o nome e agora vamos mandar um F5 aqui, porque acredito que esteja tudo ok. Trocamos aqui, trocamos os nomes, acho que está tudo ok. Vamos dar um F5 aqui.
Beleza, ele criou a base, deu aqui uma mensagem de warning, mas não tem problema porque é questão de dependência de procedure. Provavelmente ele criou uma procedure antes da outra, então aí ele dá essa mensagenzinha. Mas aqui funcionou, deu comandos concluídos com sucesso. Vamos aqui no nossos database, vamos dar um F5. Aqui temos o AW Scripts, criado a partir do nosso script. Então, se você quiser mandar para o seu fornecedor, você pode mandar esse script, ou você pode fazer um backup dessa base aqui e mandar o backup vazio, igual nós fizemos da AW Clone. Legal? Então, essa seria a primeira alternativa com scripts. A segunda é usando o Deckpack. Para usar o Deckpack, nós vamos clicar aqui com o botão direito, vamos aqui em Tasks e vamos dar um Extract Data Tier Application. Nome super sugestivo aí, né, por parte da Microsoft, para a gente saber que isso aqui é o Deckpack. Então vamos lá, Extract Data Tier Application, vai abrir essa janelinha, você dá um Next, aqui informa qual que é a base e o caminho deste arquivo. Então vamos dar um browse aqui, nós vamos jogar ele na pasta tmp, e aí vamos jogar ele com o nome de aw.deckpack. Vamos dar um salvar aqui, vamos mandar um Next, e aqui já era, né? Então o Next aqui também deve demorar aí menos de 1 minuto, provavelmente, para gerar o Deckpack desta base. Aproximadamente uns 15 segundos e ele gerou o arquivo de Deckpack. Então vamos clicar aqui em Finish, tudo com sucesso. Aqui na pasta tmp nós temos o aw.deckpack, que você pode mandar esse cara para o seu fornecedor ou, mais uma vez, importar o Deckpack no seu ambiente e fazer um backup e mandar esse backup para o seu fornecedor. Para a gente importar um Deckpack, muito simples. Clica com o botão direito aqui e nós vamos em Deploy Data Tier Application. Mais uma vez aqui, super intuitivo, né? Por parte do Microsoft esse menu. Então vamos dar aqui um Next, vamos selecionar o arquivo Deckpack. Vamos aqui na pasta tmp, aw Deckpack, Open, Next. Aqui vamos colocar com outro nome, né? Então vamos colocar aqui Deckpack. aw Deckpack, o nome da nossa base, Next. Next, e aqui também mais ou menos aí alguns segundos já deve estar pronto esse cara. Aproximadamente uns 20 segundos depois, ele importou tudo com sucesso. Então vamos clicar Finish aqui, vamos ver se a base foi importada mesmo, vou dar um F5 aqui, tá aqui ó, AW Deckpack. Então essas são as duas alternativas que a gente tem para fazer isso via script. Vamos agora para a terceira aqui e última alternativa, que é de fato a gente fazer uma exclusão completa aí da base, né? A gente excluir na munheca mesmo, né? Vim aqui dar um delete nos dados, caso nenhuma dessas outras alternativas tenha funcionado aí para você. Então vamos lá, o que a gente vai fazer neste caso? Vamos primeiro excluir essa base AW Clone e vamos fazer uma cópia da nossa AW para uma nova AW Clone. Então vou selecionar tudo aqui, ó. O que a gente está fazendo? Vamos dropar a AW Clone, que já temos aqui, ela está como read only. Vamos fazer um backup da AW aqui para ctmp aw.back e depois a gente faz um restore da AW Clone a partir do arquivo de backup que a gente fez aqui em cima. Então vamos mandar um F5 aqui, já está tudo pronto. Agora a base AW Clone, ela é exatamente um clone completo da base AW, então ela tem dados também. E o que nós vamos fazer agora é excluir esses dados. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos alterar essa base para Simple Recovery, para que ela não encha de log, já que nós vamos excluir os dados com o delete. Esse arquivo de log dessa base, que é o arquivo LDF, ele vai ficar gigantesco se você não fizer um tratamento aqui de excluir parte a parte ou ao menos de colocar ela como Simple Recovery. Então estou colocando como Simple Recovery para a gente não crescer tanto esse arquivo de log à medida que a gente vai excluindo os dados. E aqui embaixo nós vamos utilizar a procedure spms for each table para fazer as seguintes atividades. Primeiro a gente vai desativar todas as constraints e todas as triggers. Por que nós vamos fazer isso? E veja que esse ponto de interrogação, ele é traduzido para o nome de cada uma das tabelas da sua base. Essa proc, o que ela faz é o seguinte, ela vê todas as tabelas da sua base. E para cada tabela, ela vai executando este comando, substituindo o nome da tabela, esse ponto de interrogação, pelo nome da tabela. Então, na prática, ele vai executar este comando para todas as tabelas, depois este comando para todas as tabelas, e assim por diante. E por que vamos desativar as constraints e as triggers? Porque o que acontece? Como este cara ele pega uma ordem não previsível de tabela que ele vai fazer primeiro e tabela que ele vai fazer segundo, terceiro e assim por diante, o que acontece? Se a gente tentar excluir uma tabela pai antes de excluir a tabela filho, vai dar problema de restrição de integridade, por exemplo, né? Porque você vai estar tentando excluir um dado que não é possível excluir dado que tem referências, né? Então, de primary key e foreign key.
Então, para a gente evitar esse tipo de problema, nós desativamos aqui constraints e triggers. Depois a gente vai excluir os dados de fato, depois a gente reativa as constraints e as triggers e por fim, opcionalmente aqui você pode fazer um check identity da tabela para reiniciar as identidades da tabela. É um passo opcional aqui, caso você queira. Então, para executar esses caras aqui, você seleciona tudo aí, manda um F5. Como essa base é pequena, né? Claro, aí tudo é rápido, mas se você for fazer isso aqui numa base grande, vai demorar significativamente, porque precisa deletar todas as tabelas aqui com o comando delete. E aí agora nós temos os dados excluídos. Então, podemos até fazer uma conferência aqui, né? Para ver, nós temos aqui a base AW, que é a original, com dados. E aqui a base AW clone, agora sem dados, porque nós acabamos de excluir tudo desta base. E aí, é claro, você pode fazer aí um backupzinho, mandar para o seu fornecedor, desta base aqui, AW clone. Legal? Então, dessa forma, você consegue excluir todos os dados das suas bases, né? Para mandar para os seus fornecedores ou para alguém que vai te ajudar no diagnóstico, no caso daqueles clientes que definitivamente não querem saber da base deles saindo do ambiente, a não ser que ela esteja absolutamente vazia. Se você não está contente com nenhuma dessas alternativas, tem como excluir todos os dados do seu banco usando só comandos DDL, como truncate e alter table switch, o que acaba sendo mais rápido e demanda menos espaço em disco do seu arquivo de log. Então é uma alternativa interessante, porém a codificação disso aí é muito mais complexa, né? Como eu mostrei dentro do meu treinamento avançado de SQL. Mas a real é que para a maioria dos casos, esses exemplos aqui vão atender de forma rápida e bastante prática, né? Basicamente aí sem esforço e com pouco código. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós nos vemos daqui a pouco no próximo. Até logo. Tchau, tchau.